Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Band Mulher já começou. Para o que você está fazendo aí, fica ligadinho aqui no nosso programa, porque tá cheio de informações. Então, uma boa tarde para você e vem comigo, porque hoje nós vamos falar sobre tratamento por meio da homeopatia, que não trata somente os sintomas, mas trata a pessoa como um todo, e vocês vão entender como isso funciona, inclusive para a saúde mental. No Momento Casa Rústica tem dicas de como combinar um móvel de madeira com a sua decoração. Tem os bastidores, gente, atualizando sobre tudo em relação ao mandado de prisão do cantor Gustavo Lima. E aí, onde que ele tá? O que está acontecendo? E vamos receber também aqui no estúdio um otorrino para alertar sobre a perda auditiva. Pois é, quais são os tratamentos? As tecnologias já estão avançadas? Vamos falar sobre isso aqui no nosso programa. No nosso Instagram você acompanha tudo que está rolando aqui no programa, nos bastidores, qual que é o assunto do dia. Então já acessa aí, já curte, comenta lá nossas fotos. E, claro, estamos ao vivo pelo YouTube. Perde tempo não, já manda o link para aquela pessoa que você conhece, que tem que saber tudo sobre os assuntos aí, para a pessoa também ficar atualizadinha. Combinado? Bora começar esse Band Mulher? Roda a vinheta. Hoje nós vamos conhecer mais sobre a homeopatia e quais são os benefícios para a saúde, principalmente aqui, para a nossa mente, né? Esse processo terapêutico alternativo que busca tratar sintomas de forma suave e também individualizada. E quem vai explicar mais é a médica homeopata Amanda Arruda. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Vanessa, boa tarde. Bom, a homeopatia, ela é uma especialidade médica com foco, né, como você falou, não só nos sintomas, mas na pessoa como um todo. Então, ela aborda tanto a parte física quanto mental e também emocional desse paciente. Então, nesse Setembro Amarelo, é importante destacar, né, que a homeopatia pode sim ajudar em casos de saúde mental. Isso é muito interessante, né? E já a gente aprofunda mais sobre esse caso. Mas especulando mais sobre a homeopatia, muitas pessoas pensam que quando a gente fala tratamento homeopático é aquele à base de plantas. Não são só plantas, né? São medicamentos, eu posso falar medicamentos, né? Pode. Feitos à base de quê? Bom, temos plantas. Inclusive, a grande maioria dos medicamentos homeopáticos são à base de plantas, mas nós temos também minerais, animais e substâncias químicas. Então, não só de plantas, mas também de plantas. E o que torna a medicação homeopática é a forma de preparo dessa medicação e a forma de prescrição também, né, que é um jeito diferente. Eles são medicamentos mais leves, menos, não sei qual seria a palavra, tóxico, menos agressivos, diríamos assim, porque ele é uma coisa que não faz bem, eu posso ir tomando sem preocupação, talvez, com um vício ou alguma coisa assim? Sim, desde que você esteja bem orientada por um médico homeopata. Ele é um medicamento natural, não é tóxico e não causa dependência. Então, qualquer pessoa pode utilizar, incluindo crianças, idosos e até mesmo gestantes. É um remédio seguro para qualquer idade. Quando você fala que ele é um medicamento que trata o todo, não só um lugar, por exemplo, a pessoa tem, talvez, sei lá, intestino preso, que eu comentei com a doutora aqui nos bastidores. Ela tem o intestino preso, ela pode tomar um remédio à base, sei lá, de qual planta que vai ajudar de que forma no corpo todo? Tá. A medicação homeopática, ela é prescrita para a pessoa. Então, eu preciso entender como funciona esse intestino preso dela. É quando ela come uma determinada alimento que esse intestino fica preso? Ou é um intestino preso que vem desde a infância? Quando ela faz esforço para evacuar, esse esforço dói, não dói, tem sangramento junto com as fezes. Então, é bem individualizado mesmo.
Então, 2 pessoas com intestino preso podem sair do meu consultório com medicamentos diferentes. Entendi. Inclusive, a doutora trouxe aqui para vocês verem que as formas como pode ser feito esse tratamento, né? Tem os comprimidinhos normais né, que a gente ingere. De forma líquida também, né? Essa aqui são tipo ampolas, né, doutora? São flaconetes. Esse daqui é até para criança. Esse daqui compra pronto em farmácia comum. Para insônia de criança, é super bom. Mesmo? Pesadelo noturno, terror noturno. E quebra aqui e dá na boquinha da criança, bebê ou criança pode tomar. Oh, que interessante. Esse daqui também é comprado pronto na farmácia. Para estresse, ansiedade, ele é um comprimido com sublingual. Então, você põe embaixo da língua, deixa ele dissolver. E a gente tem os manipulados em farmácia de manipulação homeopática, que aí são realmente personalizados, exclusivos para cada paciente, que podem ser em glóbulos, que são umas bolinhas. Bem pequenininhas. Bem pequenininhas, e também tem a forma líquida, né? Que também pode ser, que são as gotinhas. Que interessante. E você falou para diferentes idades. O importante mesmo é ter, mas tem que ter a recomendação médica. Uma pessoa pode, eu estou muito ansiosa, vou procurar um remédio à base de uma planta que acalma, que é o maracujá. Tem muitas pessoas que tomam passiflora. Eu posso chegar lá e já falar, eu estou muito ansiosa, nervosa, quero tomar passiflora. Posso? Tem esses prontos vendidos em farmácias comuns, que são para esses sintomas pontuais. O ideal é que seja feita uma consulta para uma prescrição mais personalizada, porque a chance de melhora com uma prescrição personalizada é muito maior do que com um remédio genérico, digamos assim, né? Que faria efeito para qualquer um. Já que o objetivo da homeopatia não é apenas o sintoma de forma isolada ou o diagnóstico. Ele é equilibrar a saúde como um todo, tanto a parte física, mental e emocional. E deve ser tomado como complemento, né? Por exemplo, se a pessoa, agora falando da saúde mental, por exemplo, tem já um acompanhamento médico para um tratamento lá, para ansiedade, depressão e estresse, ele pode conciliar com os remédios, tarja preta, às vezes, conciliar o homeopático? Pode sim, se a pessoa já faz uso de outras medicações, se já faz acompanhamento com psiquiatra, né? Pode usar a homeopatia como complemento, a fim de não acrescentar outras drogas nesse tratamento, bem como também até reduzir a dosagem desse medicamento que já está em uso. Mas ela também pode ser usada de forma isolada. Então, aquela pessoa que ainda não procurou ajuda, né, que está com um quadro de ansiedade leve, ou é uma gestante que não pode usar essas outras medicações, a gente pode iniciar o tratamento com a homeopatia e nós temos excelentes resultados. Olha que legal, você entrou num ponto interessante. As gestantes podem, ou mães lactantes, podem fazer uso do homeopático? Podem fazer uso do homeopático com segurança e com melhoras visíveis, né? E com relatos muito interessantes dessas mães. Até mães que usavam medicamentos alopáticos previamente, antes da gestação, engravidaram e não puderam dar continuidade nesse tratamento que elas faziam, de mudar para a homeopatia e se adaptarem tão bem que depois da gestação continuam com a homeopatia com excelentes resultados. Olha que legal. Agora falando do Setembro Amarelo, que a gente está aí trazendo sempre assuntos, né, para orientar sobre essa questão do suicídio, né, da prevenção ao suicídio, como que o remédio, o tratamento homeopático pode ajudar nessa questão da ansiedade, do estresse, da depressão até? A medicação homeopática, como ela vai agir no equilíbrio da saúde como um todo, ela vai atuar de forma a melhorar essa questão emocional, para não chegar a esse ponto, né? Não agravar, ou até mesmo evitar crises. Então, a pessoa pode iniciar o tratamento homeopático, tem diversas medicações, né? Vai depender da forma como essa ansiedade se manifesta. Então, por exemplo, eu tenho um quadro de depressão. Se for uma depressão que ela veio após um luto ou uma perda, eu posso usar uma medicação, por exemplo, a Ignatia. Mas se eu tenho uma depressão que já tem aquele sentimento de desesperança, de menos-valia, eu tenho uma medicação que chama auro metálico.
Então, assim, para um mesmo problema de saúde, eu tenho várias possibilidades de homeopatia que funcionam. Bom, né? Interessante que são medicamentos saudáveis, né? Como você falou, não tóxicos, não causam dependência. Por fim, quando não é recomendado o uso, ou é melhor evitar o uso da homeopatia? Ou não tem esse não? Não tem bem esse não. O ideal é que se use quando for prescrito. Mas não tem esse, não deve ser usado. Deve ser usado sob supervisão, assim como os outros remédios. Muito interessante, né? Entender, ainda mais porque hoje em dia, tantos medicamentos, a gente tem um medo de causar essa dependência, ainda mais que hoje em dia as pessoas chegam na farmácia, né, doutora? E às vezes compram o que quer ali, sem necessidade, então saber que existem medicamentos feitos de forma natural que podem auxiliar sem trazer malefícios, né? Exatamente, é uma excelente alternativa. Que bom, muito obrigada por trazer essas orientações para quem está em casa. Bora cuidar da saúde de forma saudável e manter a mente sã e o corpo sã, como se diz, né? Exatamente. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Vanessa. Ó, eu vou lhe dar um recadinho, pode continuar aguardando aí que eu venho aqui falar com você o seguinte. Eu já falei, né? Esse é o mês do cliente e a RC tem ofertas sob medida para você. Então, você quer começar uma reforma, alcançar aquela meta no fim do ano? A RC tem o que você precisa, que são pisos novos, revestimentos modernos e muito mais. E o melhor de tudo, tudo à pronta entrega. Então, confira só essas ofertas. Porcelanato extra retificado acetinado 90 por 90, R$ 79,90 o metro quadrado. Porcelanato extra retificado acetinado 73 por 73, R$ 49,90. E o porcelanato extra retificado polido, 84 por 84, R$ 75,90. Ó, missão dada é missão cumprida com a RC. E no mês do cliente RC, você constrói sem esforço e com economia. RC está em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Preço de feirão todos os dias. Ó, vamos no intervalo? Porque na volta tem dicas de decoração com móveis rústicos, dicas preciosas. E nos bastidores a gente vai falar sobre o Gustavo Lima. O que será que tem de novidade, hein? Te conto já já. Tony, a gente não precisa ficar falando como é que tá a nossa saúde municipal. A população tem falado para nós que não tá nada bem. Estamos no Grande Abadia, maior bairro de Uberaba, e a população cobra da gente a reativação do centro médico aqui na Carangola. E com Tony Franco será melhor atendimento até 10 da noite, inclusive sábados, domingos e feriados. Devolver a saúde para o Grande Abadia é compromisso de Tony Franco. É geral negociando o valor da corrida na 99, viu? 99 negocia. Tudo no próprio app para você fechar o melhor negócio. Vai! Mães e pais atípicos, produtor rural, contem comigo. Estou aqui para auxiliá-los no que for preciso. Troco 22.220. Avanço Uberaba. Minhas propostas e projetos trarão a mudança que nossa cidade precisa. Conto com seu apoio. Cleitinho 22.190. Cleitinho 22.190. Espaço Você Sandra Moraes, realce a sua beleza. Cabelos, unhas, designer de sobrancelhas, massagem, maquiagem. O Salão Espaço Você trabalha com a linha London Cosméticos, os melhores produtos profissionais para os seus cabelos. Sandra Moraes, especialista em visagismo e terapias capilares. Agende seu horário 34 99197 9332 e siga as redes sociais. Rua Itupiara 1236, bairro Aparecida. Hoje, a gente usa o celular para tudo. E quem usa celular precisa de internet. Nós vamos criar o programa Wi-Fi, que vai levar a internet grátis para as maiores praças da cidade. A Maria Tereza vai poder estudar mais. A Dona Diva falar mais. Te amo, filho. A Renata vai conseguir trabalho. A Ana Beatriz baixar mais música. E o Vanderly gritar mais. Com a casa arrumada, chegou a hora da gente ir ainda mais longe. Na velocidade da internet.
Que tal um hotel prático e confortável com excelente localização de frente ao shopping e aos principais restaurantes da cidade? Seja bem-vindo ao Ibis Vermelho, hotel categoria econômica com apartamentos confortáveis e um espaço ideal para eventos. É padrão de rede internacional com internet Wi-Fi e estacionamento cortesia, além de um delicioso café da manhã. Faça já sua reserva e garanta praticidade e conforto para a sua estada. Anderson é mais trabalho, Anderson sabe o que faz. Ele tem a força e coragem, já provou que é capaz. A gente quer ver a cidade crescer, Anderson sabe o caminho e faz. Agora pode confirmar, é 43 que vamos votar. O melhor é 43, é Anderson prefeito outra vez. Anderson 43, o mais preparado. Momento Casa Rústica no Band Mulher. Oferecimento Casa Rústica Mobiliário e Madeira de Demolição. Já estamos de volta. Olha só, você quer decorar a sua casa com móveis rústicos, mas não sabe o que combina com qual espaço? Nós temos dicas para vocês no nosso quadro Momento Casa Rústica com a Alessandra. Presta atenção. Olá! Hoje no Momento Casa Rústica eu quero falar com você que gosta de um móvel de madeira, mas que não sabe como combinar ele aí na sua casa. Aqui na Casa Rústica oferecemos uma curadoria para que você ambiente melhor o seu espaço. Nessa curadoria oferecemos também a linha de decoração, tais como espelhos, tapetes, centros de mesa, abajur de chão, quadros. Tudo isso para que o seu ambiente fique mais harmônico. Na linha dos tapetes, temos o de chenille, de tear manual, ideal para ambiente interno. Sala, quarto, traz um aconchego, um conforto, é extremamente macio. Esses são de sisal, também feito manual, ideal para áreas externas. Combina muito bem com o móvel rústico. Temos também as peles, que combinam muito bem em varandas, sacadas, área gourmet. Os espelhos trazem amplitude aos ambientes e aqui nós temos vários modelos de molduras. Temos eles liso, temos na madeira rústica, retangular, quadrado, na medida que for ideal aí para o seu espaço. Como centro de mesa, temos as gamelas, que ficam lindas como objeto de decoração e também podem ser usadas de várias outras formas. Para você que gosta de receber amigos, pode ser usada como champanheira, pode ser usada como base para arranjos. É só usar a sua criatividade. Gostou das dicas de hoje? Quer saber mais sobre esse universo do rústico? Venha nos fazer uma visita. Estamos aqui na Avenida Rondon Pacheco, 1915. E lembrando, fazemos peças personalizadas e exclusivas para você. Esse foi o Momento Casa Rústica de hoje e aguardo você na próxima terça aqui no Band Mulher. Depois dessas dicas maravilhosas, eis que vem ela, a Bia, porque tem muita coisa para falar aqui hoje, né, Bia? Boa tarde. Hoje, olha, gente... O assunto do dia, o assunto do ano, o assunto da semana. O assunto da semana vai render e muito... E a gente comentou aqui, logo quando começou a Operação Integration, que muitos famosos iriam acabar sendo alvo de investigação. E olha só, gente... Teve ele, o Tchê. Isso mesmo. Na época com a aeronave e agora...
E olha só, a defesa do cantor Gustavo Lima jamais disse que ele jamais seria conveniente com qualquer fato contrário ao ordenamento, né, do país. E não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objetivo da operação deflagrada pela polícia pernambucana. Por fim, gente, a nota disse, esclarecendo a situação do Gustavo Lima, que os autos tramitam em segredo de justiça e que qualquer violação ao referido instituto será, então, objeto e reparação e responsabilização aí também aos infratores, né? A Polícia Federal informou que o Gustavo Lima foi incluído no sistema de pessoas procuradas nos aeroportos brasileiros, ou seja, caso ele retorne ao Brasil, ele vai ser preso. Tudo sobre o decreto, então, da prisão do Gustavo Lima, né? Tudo sobre ele, a gente vai estar trazendo aqui, inclusive, ainda há pouco, saiu informações aqui de objetos presentes, né? Em relação à esposa do Gustavo Lima, que está sendo alvo de investigação. Olha só, se você não comprovar a origem de como você comprou, você perderá o bem. O que eu acredito é que o Gustavo Lima não tem nenhuma só renda, no caso só a Beth, tá? Ele tem renda de shows, criação de gado, acredito que ele só conseguirá provar tudo sim, avaliou um especialista. O advogado também destacou que nessa mesma operação a dificuldade de comprovar a origem do dinheiro, então, para esses fins, né, que está sendo, então, como relógios, por exemplo, aquisição de bens que o fez ser como carros importados, aeronaves, relógios que fossem apreendidos no começo deste mês, como a gente havia comentado. Tudo isso ele vai ter que provar de onde surgiu para mostrar que não foi vinculado aos jogos que está sendo investigado, os jogos ilegais. E como disse aqui, né, a situação dele, a gente falou em nota aqui agora, esclarecendo, né, em relação a toda a imprensa, ele está sendo alvo, como você também acabou de falar, sobre os aeroportos, né? Se ele a qualquer momento que ele pisou aqui, situação dele. Agora, tem uma situação dele que tem uma previsão, porque tem a Kátia Fonseca no Melhor da Tarde, né, gente? Ela tem lá um sensitivo. E ele ontem, no final do programa da Kátia Fonseca, quando começou, no final da tarde ontem, todo mundo falar sobre todas as imprensas falando do caso Gustavo Lima, ele revelou como é que vai ficar a situação. E o nome dele é o Heavy Lucas. Ele trabalha no Melhor da Tarde, todo mundo acompanha aqui, tirou né? as cartas pro Gustavo Lima, então? Tirou e ele revelou como vai ser os próximos dias do sertanejo. Vamos ver o que ele disse, o que as cartas falaram. Vocês acompanharam todo o babado do Gustavo Lima, né? O que o oráculo vai dizer? Vamos ver. Em uma carta, o resumo do resumo. Cortes, momento de rupturas delicadas que ele vai passar. E já adianto, não é só ele não. Muita coisa ainda vai ser deflagrada a partir disso. Oremos. Você viu, né? A carta lá fala que momentos de rupturas delicados. Muitas relações serão rompidas, com certeza, né? Muitas mesmo. E a gente comentou aqui que não só ele, como teve outros sensitíveis que vão nos programas de TV e comentaram. Esse caso da Deolane vai abrir para muitos outros artistas ainda que são... Lene Sensitiva que diz, tá, gente? E esse também, que é um sensitivo, muita gente comentando sobre o que vai acontecer nessa questão da Operação Integration. Falando na Deolane, ela acabou de sair da prisão, gente, ainda há pouco, a gente acabou de ter essa informação. Ela e a mãe, tá? Elas acabaram de sair da cadeia. A gente tem aqui todas as informações, olha só. Elas deixaram por volta agora, né, do início da tarde, no comecinho da tarde, 1h. As duas foram liberadas após uma decisão judicial que determinou que a prisão preventiva dos investigados pela operação fosse revogada. Mas o que vai acontecer? O que elas vão fazer? Como é que elas vão cumprir agora essa medida, né? Inclusive, ela tem que seguir um monte de regra, Bia? Tem, ela vai ter que seguir assim, ó, medidas cautelares que não envolvem o uso de tornozeleira eletrônica ou a proibição de usar as redes sociais, como era a regra quando Deolane conseguiu a prisão domiciliar nos primeiros dias. Apenas voltar para a prisão no dia seguinte, após se descumprir, então, algumas das ordens judiciais. Ela, então, não vai poder ficar fazendo... Ela saiu, só deu um tchauzinho, tá? Ela não falou com a imprensa como da outra vez aconteceu, né? Tem certos momentos na vida da gente que a gente tem que baixar um pouco a nossa bolinha, né? Agora tem ela vai situações que agora ali. Ela vai precisar ter que seguir corretamente o que manda a justiça e a gente, o que puder, vai atualizando. E a gente segue acompanhando todos esses casos dessa operação que o bicho tá pegando.
Beijo, Bia, linda. porque eu quero te dar um recado de novo, que eu dei o recado mais cedo, mas para você que não anotou, anota de novo, porque eu já falei, gente. É o mês do cliente e a RC tem oferta sob medida para você. Então, você quer começar a reformar e alcançar aquela meta lá para o fim do ano, dá tempo, porque a RC tem o que você precisa, que são pisos novos, revestimentos modernos e muito mais. O melhor de tudo, que é a pronta entrega. Então, anota as ofertas, ó. Porcelanato extra retificado acetinado 90 por 90, R$ 79,90 o metro quadrado. Porcelanato extra retificado acetinado 73 por 73, R$ 49,90. E o porcelanato extra retificado polido 84 por 84, R$ 75,90 o metro quadrado. Eu já falei que missão dada é missão cumprida com a RC. E no mês do cliente RC, você constrói sem esforço e com economia. RC está em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, preço de feirão todos os dias. Bora pro intervalo, porque na volta nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é a perda auditiva, então não sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Conheça os candidatos e candidatas a vereador da Federação Brasil da Esperança. Doutora Leila Terezinha, minha prioridade é criança e adolescente, missão dada, missão cumprida. Vote 13007. Sou professor Germano, diretor de escola, defendo uma educação menos burocrática, mais humana. Vote 13123. Sou professora Maria Rita, comprometida com a educação, cultura, transporte e saúde. Por uma cidade para todos, vote 13131. É mês do cliente e a RC tem oferta sob medida para você. Quer começar a reforma e alcançar aquela meta de fim de ano? A RC tem o que você precisa: pisos novos, revestimentos modernos e muito mais. Porcelanato extra retificado acetinado, 90 por 90, R$ 79,90. Porcelanato extra retificado acetinado, 73 por 73, R$ 49,90. Porcelanato extra retificado acetinado, 70 por 70, R$ 47,90. Porcelanato extra retificado polido, 84 por 84, R$ 75,90. Aqui na RC Distribuidora, missão dada é missão cumprida. As melhores tendências do mercado e absolutamente tudo à pronta entrega. Mês do cliente RC, você constrói sem esforço e com economia. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Vem pra RC Distribuidora. Unimed Uberlândia, mude um hábito, mais saúde e qualidade de vida e nocaute de preços Bretas, que o combate de ofertas comece apresentam Circuito da Cidade, segunda etapa Uberlândia, corrida e caminhada, dia 5 de outubro no Parque do Sabiá, uma emocionante corrida de 5 quilômetros, desafiando seus limites e superando recordes pessoais. E para os pequenos, teremos a Corrida Kids, apoio Band Triângulo e Band FM 99,9, organização Quanta Esportes. Tony, a gente não precisa ficar falando como é que tá a nossa saúde municipal. A população tem falado para nós que não tá nada bem. Estamos no Grande Abadia, maior bairro de Uberaba, e a população cobra da gente a reativação do centro médico aqui na Carangola. E com Tony Franco será melhor atendimento até 10 da noite, inclusive sábados, domingos e feriados. Devolver a saúde para o Grande Abadia é compromisso de Tony Franco. Procurando pneus? Mila Auto Center. Dunlop, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Goodyear e importados é aqui. Temos também mecânica completa, troca de óleo, baterias, suspensão e freio. Mila Auto Center, aqui você pode confiar. Vamos endireitar nossa Câmara. Vote nos candidatos a vereadores do PL 22. Olá, povo querido de Uberaba. Vote em quem tem coragem e determinação para lutar por Uberaba. E é por isso que eu peço seu voto para ela. Para a vereadora, vote L. Miziara, número 22222. Vem com a gente! Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa?
Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Já estamos de volta. Gente, nessa semana a gente celebra o Dia Nacional do Deficiente Auditivo. E falar sobre isso é muito importante, né? Porque nem sempre os sinais de surdez são percebidos. Então, a gente vai saber mais sobre quais são os graus de perda auditiva, o que pode causar, né? E também os avanços da tecnologia quando a gente fala nesse tratamento. Eu convidei aqui o otorrino Gabriel Ramos, que vai esclarecer várias dúvidas. Então, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Obrigado por vocês abrirem esse espaço aí. Um tema que por muito tempo foi tão negligenciado, mas felizmente agora sim está recebendo assim a devida importância. Muito legal. Então, e aproveitando esse embalo, né, que a gente tem uma data que que celebra o dia, para orientar sobre a importância dos cuidados com a perda auditiva, eu te pergunto, claro que falando da perda auditiva, existem N fatores que pode levar uma pessoa a escutar menos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, só fazendo o gancho, essa semana a gente comemora, né, Semana Internacional dos Deficientes Auditivos, dia 26 é o Dia Nacional, né, então foi bem propício. Em relação à questão da audição, a gente divide em faixas etárias. Na criança tem os fatores congênitos, tá? Tem os fatores genéticos, então às vezes a criança já pode nascer com a deficiência auditiva. Sim. Os fatores adquiridos, pode ser um quadro infeccioso, otites podem desencadear perda auditiva de vários graus, meningite, outras infecções, outras doenças específicas do ouvido, otosclerose, algum problema congênito na cadeia ossicular. Exposição a ruídos, e essa talvez seja a mais comum, né, que a gente ouve, que vê foto na internet, né? Tanto quem trabalha em ambientes muito ruidosos, oficinas, indústrias, casas noturnas, eventos, shows, né? E a própria questão da idade. Às vezes a gente perde a audição pelo próprio processo natural de envelhecimento. Chama isso de presbiacusia. Então, que eu brinco com o paciente, olha, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai perder. Ah, meu vizinho de 90 anos nunca perdeu, mas se vivesse até os 120 ia. Então, é algo também fisiológico. Às vezes não tem nada ali por trás, é o processo natural do envelhecimento. Falando em primeiro lugar sobre as crianças, né, quando nasce com deficiência. Qual é o primeiro sinal que a mãe tem que ficar alerta para que a criança tenha, que mínima que seja a deficiência? Antes de qualquer sinal, a gente tem que reforçar o teste da orelhinha. É verdade. Né? É uma triagem, isso é fundamental, deveria ser mais divulgado. A gente perde muita criança assim, que tem uma janela de reabilitação pela falta da triagem. E é feita ali no recém-nascido, né? Exatamente. No primeiro ou segundo dia de vida. Segundo, em alguns casos, o paciente internou, você pode deixar para fazer com um mês, mas faça, tá? Fiz, tá tudo certo. Ele não tem? Não necessariamente. Pode, ao longo da vida, apresentar sinal. Então, por exemplo, um bebê que não reage a estímulos sonoros muito intensos, a porta bateu, um barulho forte, uma panela caiu, ele não demonstra nada, chama atenção, tá? A criança, quando ela começa a balbuciar, começa a fazer pequenas palavras, com um ano e pouco, vê os coleguinhas falando e ela não pronuncia nada, isso também chama atenção. Então, o atraso na fala, né? Às vezes até fala, mas já não consegue formar frases, aquela criancinha maior com 2 anos, também chama atenção. A desatenção, muitos casos, às vezes pais, professores falam, não, essa criança é muito desatenta, ela não está focada, e talvez o problema é a audição. Né? Então, esses pequenos sinais ali, que reparados no dia a dia, por colegas, por pais, por professores, podem facilitar, né, acelerar esse processo do diagnóstico e da reabilitação. E quanto antes a gente reabilitar, melhor. Verdade. A gente já trouxe esse assunto aqui no programa e eu até repito com você, doutor, a questão dos fones de ouvido que a turma hoje em dia tem colocado com muita frequência, né, por conta das telas, prejudica e muito, né? Muito. A turma jovem, adulta, usa ali às vezes um volume muito além do que deveria, né? Exatamente, é uma das formas de exposição ao ruído, né? É nocivo, principalmente o volume. Ah, eu não posso usar fone? Claro que você pode, desde que seja num volume confortável. Né? É o volume alto, uma exposição prolongada, nessa intensidade alta que os jovens principalmente adoram, é sim um fator de risco e a gente observa isso. Né?
Cada dia eu atendo pacientes mais jovens, já com início de perda, e sempre tem o histórico do foninho envolvido. Nossa, isso é muito grave, né? Muito. Agora, falando dos adultos que têm essa perda por, às vezes, igual você falou, pela idade mesmo. Como perceber? Tô aqui nos meus 41 aninhos e eu não sei se eu tenho ou se... Porque pra gente parece que é tudo normal, mas eu não tenho noção de que às vezes eu poderia estar ouvindo um pouco melhor, né? Exatamente. Até porque, geralmente, esses quadros, a perda ela é muito lenta. Né? A gente fala, é lentamente progressiva. Então, o paciente meio que vai se acostumando a não escutar tão bem. Né? A gente nota aquele paciente que cada vez mais necessita aumentar o volume da televisão. Tá? Aquele paciente que cada vez mais fica pedindo para repetir, hein? Hã? E às vezes até culpa o outro. Ah, não, é que minha esposa fala baixo. Escuto direto também. O paciente que nos ambientes ruidosos, então você está num restaurante, você está numa reunião familiar, todo mundo conversando ao mesmo tempo, ele sente mais a dificuldade de entender. Ele escuta, e ele fala muito isso. Às vezes eu escuto, mas eu não entendo essa discriminação do som. Principalmente em ambientes mais ruidosos, ela vai ficando mais recorrente, mais frequente. Então, isso são pistas, assim, para o paciente desconfiar e procurar avaliar como que está a audição. Quando se faz necessário um tratamento, e quando a gente fala de tratamento, já vamos falar sobre tecnologias avançadas, mas quando que eu preciso de um tratamento e qual é o grau? Quando eu preciso realmente de um aparelho ou não? Tem como melhorar a situação só com algum tipo de tratamento? Falando principalmente na questão da perda, que a gente comentou agora progressiva, que é a presbiacusia, não tem remédio que consiga corrigir ou voltar ao limiar de antes. Toda perda ela deve ser reabilitada, desde as leves às profundas, e a gente classifica por graus. Né? Então, para todas, hoje em dia, a gente tem tratamento. Quando que eu falo para o paciente que ele tem indicação? Quando eu vejo na audiometria que há uma perda. Tá? Mas quando que o paciente realmente vai procurar? Quando ele entende que realmente ele está precisando. Quando essas situações que eu mencionei, né, costumam machucar, fazer falta, o paciente costuma se isolar e querer voltar a ser ativo, a interagir, a escutar com facilidade, a não forçar para fazer a leitura labial. Né? E os aparelhos auditivos hoje em dia, que contemplam grande parte dos graus de perda, uma revolução na indústria assim, nos últimos anos. Esteticamente, eles estão cada vez mais discretos, alguns imperceptíveis. E eu falo isso tranquilo. Às vezes eu vou examinar o vídeo do paciente, eu faço isso o dia inteiro, todo dia. Eu só vejo que ele está de aparelho na hora que eu vou colocar o otoscópio. É verdade. E era uma barreira a questão estética. Tamanhos, temos aparelhos que ficam dentro do conduto, temos os que passam por trás, mas invisíveis, discretos, se escondem na própria anatomia do pavilhão. Temos vários modelos. Né? Felizmente, Uberlândia é muito bem assessorado nessa parte. A gente tem muita loja muito competente, muita fonoaudióloga voltada para a reabilitação auditiva. Né? Então, o paciente vai, ele experimenta o aparelho, ele vê o que esteticamente fica mais bonito, o que o som é mais agradável. E ele consegue filtrar e calibrar, diríamos assim, o equipamento para cada ambiente? Mas hoje em dia já tem os aplicativos no celular. Tanto os pacientes mais da moda antiga conseguem regular por aqui, tá? Quanto no próprio dispositivo. Então, eles têm conexão com smartphones, você consegue ajustar o volume, você consegue ajustar em alguns aparelhos qual ambiente que você está. Eu estou indo para um restaurante. Você seleciona o modo restaurante no aparelho, ele consegue isolar sons atrás e direcionar o microfone que capta para a pessoa que está na frente, eventualmente fontes sonoras do lado. Interessante. E o paciente consegue ficar agora nesses ambientes ruidosos com o ruído anulado, só recebendo e amplificando o som das pessoas com quem ele está conversando. Muito interessante, né? A gente não tem porquê, não tem desculpa, né, para ouvir mal. Tem muita opção, tem tratamento, tem os equipamentos, né, doutor? Então, nessa data que está chegando aí, a gente tem que reforçar essa importância de cuidar da audição, de ficar atento aos sintomas e procurar um médico, né? Perfeito. Hoje, qualquer tipo de surdez a gente reverte. Surdez profunda, que não tem benefício com o aparelho. Existe a cirurgia do implante coclear. Então, ficar sem ouvir não é uma opção. É importante a gente procurar, a gente reabilitar. A audição é importante para a comunicação, para a qualidade de vida, né? Desenvolvimento cognitivo, raciocínio, interação, aprendizado. É um órgão vital. Né? A gente tem que dar devida importância para isso.
muito obrigada por trazer esses esclarecimentos para quem está acompanhando a gente. Qualquer outra dúvida, gente, vamos procurar o doutor, porque é sempre muito importante cuidar da nossa saúde auditiva. Então, obrigada, viu, pelas informações, pelo espaço, tá? Foi ótimo. Eu que agradeço. Deixa eu falar para vocês antes de falar tchau. Amanhã não vai ter Band de Mulher, eu não acredito quando eu fiquei sabendo disso, mas é por uma boa causa. Vocês, no horário do Band de Mulher, vão assistir a uma partida de futebol, então vocês vão ficar bem atualizadinhos por aqui também do esporte, tá? Mas quinta-feira eu volto com muito mais e a gastronomia de amanhã vai sexta-feira, a gente tem receitinha de um sorvete delicioso, porque ontem foi dia do sorvete, né, doutor? Delícia. Então a gente se vê quinta-feira. Um beijo pra você, um ótimo dia e eu te aguardo, tá? Tchau, tchau.